Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é de uma importância, de uma relevância gigantesca. E não só para a vida da igreja, viu? Mas também para o universo acadêmico. Nós vamos falar sobre os pilares da educação cristã. E olha, esse não é um assunto que fica restrito aos muros de um seminário, não. Ele conversa diretamente com estudantes de teologia, claro, mas também de pedagogia, de ciências da religião e, por que não, de sociologia e história. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise com profundidade acadêmica, sabe? A gente vai partir lá dos fundamentos bíblicos, dar uma passada pela história e chegar até os desafios complexos que a gente vive hoje. A ideia é desconstruir aquele pensamento de que educação cristã é algo simples ou superficial. Muito pelo contrário. A gente vai ver que se trata de um campo de conhecimento complexo, super intencional e, acima de tudo, vital para a formação completa do ser humano. Então, preparados? Vamos juntos mergulhar nesse universo. E para a gente já começar a aquecer os motores, eu quero lançar essa pergunta que, na verdade, está no centro de todo o debate. Pensa um pouquinho comigo. Educar é só passar informação para frente ou é formar o ser humano por inteiro? A educação secular, em muitos dos seus modelos, tem um foco muito claro em transmitir competências, conhecimentos, é sobre preparar a pessoa para o mercado de trabalho, sobre acumular dados. Mas a educação cristã, ela parte de uma premissa nossa radicalmente diferente. Ela responde que educar é, na sua essência, um ato de formação. Formação de caráter, de valores, de uma cosmovisão, ou seja, uma lente através da qual a gente enxerga e dá sentido à vida. Não se trata de dizer que conhecimento não importa de forma alguma, mas é entender que o conhecimento sem essa formação por trás é incompleto. A educação cristã tenta responder aquelas perguntas gigantes da vida, sabe? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? É sobre formar o indivíduo na sua totalidade, espírito, alma e corpo. É exatamente essa profundidade que a gente vai explorar juntos hoje. Então, para a gente começar, não tem outro jeito. A gente precisa ir direto na fonte. Toda a prática da educação cristã, tudo que a gente faz, se sustenta sobre uma base, uma rocha fundamental. Antes da gente discutir o como educar, a gente precisa entender o porquê. Por que nós educamos? E a resposta para essa pergunta não está em primeiro lugar na pedagogia ou na psicologia. Ela está na teologia. São os fundamentos bíblicos e teológicos que dão o propósito, a direção e até a urgência para todo esse esforço educacional cristão. Então, vamos analisar as raízes que sustentam essa árvore tão grande e importante. Olha, o que eu acho fascinante nesse slide é como cada palavrinha dessa definição é carregada de significado. Vamos quebrar isso em parte para a gente entender melhor? Primeiro, processo intencional. O que isso quer dizer? Que a educação cristã não acontece por acaso, não é um acidente de percurso, é uma ação deliberada, planejada, pensada. Segundo ponto, formação integral. Como a gente já começou a falar, não é só sobre a mente, sobre o intelecto, a educação cristã se preocupa com o desenvolvimento espiritual, emocional, físico, o ser humano por inteiro. Terceiro, isso aqui é crucial, com base nos princípios e na cosmovisão das escrituras sagradas. Aqui está o grande diferencial. A Bíblia não é só um livro de consulta, ela é a lente através da qual a gente interpreta toda a realidade, é o fundamento da nossa visão de mundo. E qual o resultado disso tudo? A busca por dois objetivos gigantescos: maturidade em Cristo, que é aquele processo de se tornar cada dia mais parecido com Jesus, e serviço no mundo, que é colocar a fé em prática. Portanto, percebe, não é um ensino religioso qualquer, genérico, é um discipulado profundo que tem como meta a transformação. Esse texto, que é conhecido como Shema Israel, é talvez o texto pedagógico mais importante de todo o Antigo Testamento. É como se fosse o DNA da educação na tradição judaico-cristã. Vamos prestar atenção na ordem dos mandatos, que é genial. Primeiro vem a declaração teológica: Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. A educação sempre começa com a teologia correta, com quem Deus é. Segundo, a resposta da pessoa: amarás. A fé não é só intelectual, ela é relacional, é afeto. Terceiro, a internalização. As palavras estarão no teu coração. Ou seja, antes de ensinar, o educador precisa viver aquela verdade. E só então, em quarto lugar, é que vem o mandato pedagógico: tu as inculcarás a teus filhos. A palavra hebraica para inculcar tem uma ideia de repetição constante, de afiar, sabe? Um processo que se mistura com a vida, falando dessas palavras em casa, andando pelo caminho, na hora de deitar, de levantar. Isso mostra pra gente, de uma forma muito clara, que para a Bíblia, a educação na fé não é um evento de uma horinha no domingo, é o próprio ritmo da vida. Ah, esse provérbio é super conhecido, né? Mas a profundidade pedagógica dele é imensa. A palavra hebraica original para instruir, hanak, ela tem a ver com dedicar, iniciar. Era uma palavra usada, por exemplo, para a dedicação de um novo templo. Isso já nos diz que a educação de uma criança é um ato sagrado, uma dedicação dela a Deus. E tem mais.
A expressão "no caminho em que deve andar" pode também ser lida como "de acordo com o seu próprio caminho", o que sugere uma pedagogia que respeita a individualidade da criança. Não se trata de forçar todo mundo no mesmo molde, mas de discernir o caminho único que Deus traçou para aquela pessoa. E a promessa final, "não se desviará dele", não é uma garantia mágica, mas é um princípio poderoso. Ela aponta para o poder formador de uma base sólida que é construída na infância. As convicções e o caráter que a gente desenvolve nos primeiros anos tendem a ser muito resilientes. E isso, claro, coloca uma responsabilidade e um privilégio enormes nas mãos dos educadores. Beleza, então como a gente pode sintetizar essas bases todas em alguns pilares teológicos bem claros? Primeiro, a doutrina da criação. A ideia de que cada ser humano é criado à imago Dei, à imagem de Deus. Gente, isso muda tudo. Significa que cada aluno, cada pessoa, tem uma dignidade, um valor e um propósito divinos. A educação se torna, então, o processo de ajudar essa pessoa a florescer naquilo que Deus a criou para ser. Segundo, a doutrina da queda. A teologia cristã é muito realista. Ela reconhece que o pecado distorceu essa imagem. Nós estamos, de alguma forma, quebrados. Por isso, a educação não é só aprimorar o que já é bom, mas também é redimir e restaurar o que foi quebrado pelo pecado. Terceiro, a doutrina da graça. Nós não nos educamos para sermos salvos. Nós nos educamos porque fomos salvos pela graça. A educação se torna um dos meios de graça, um canal através do qual o Espírito Santo trabalha em nós e nos molda. E, finalmente, a grande comissão. O mandato de Jesus não foi só para fazer convertidos, mas para fazer discípulos. E a ordem explícita é ensinando-os. O ensino está no coração da missão da igreja. Então, para a gente fechar essa primeira sessão, a gente percebe que a educação cristã não é uma atividade opcional na igreja. Ela nasce do coração da nossa fé, baseada em quem Deus é como Criador, na nossa realidade como seres caídos, na sua graça que nos restaura e na missão que Ele nos confiou. Ufa! Com essa base teológica bem sólida estabelecida na nossa mente, agora a gente pode fazer uma pequena viagem no tempo. Como é que essa teoria toda, esses porquês que a gente acabou de discutir, se manifestaram na prática ao longo da história da igreja? A forma de educar foi se adaptando a diferentes contextos culturais e sociais, mas o impulso fundamental, a razão de ser, sempre permaneceu. Vamos fazer um panorama histórico breve, mas bem relevante, para a gente entender de onde vêm muitas das práticas que a gente tem até hoje. A nossa linha do tempo começa lá na igreja primitiva. Naquele tempo existia o catecumenato. Era um período intenso de instrução, que podia durar anos, preparando os novos convertidos para o batismo, num ambiente que era muito hostil ao cristianismo. A educação ali era focada na sobrevivência e na pureza da fé. Aí a gente dá um salto enorme para a Idade Média, e o foco da educação muda para a preservação do conhecimento. As escolas dos mosteiros e das catedrais se tornaram os grandes centros do saber, formando principalmente o clero. A educação era para uma elite. Mas a grande virada, o ponto de inflexão na história, acontece com a Reforma Protestante no século XVI. Martim Lutero, ao defender que cada crente deveria ser capaz de ler a Bíblia por si mesmo, criou uma necessidade gigantesca de alfabetização em massa. A reforma foi um dos maiores motores da educação popular no Ocidente. Avançando para o século XVIII, na Inglaterra da Revolução Industrial, surge a escola dominical com um jornalista chamado Robert Hicks. A motivação inicial era totalmente social, tirar crianças pobres das ruas aos domingos e ensinar-lhes a ler. E por fim, nos séculos XIX e XX, a expansão missionária trouxe todos esses modelos para o Brasil, fundando escolas, seminários e implementando a escola dominical em praticamente todas as igrejas do país. Mas vamos dar um zoom nesses dois movimentos, a Reforma e a escola dominical, porque eles são, sem dúvida, os que mais nos influenciam até hoje. A Reforma foi uma verdadeira revolução pedagógica. Ao colocar a Bíblia nas mãos do povo, na sua própria língua, ela simplesmente democratizou o acesso ao conhecimento teológico. A ideia de que todo pai de família era o principal responsável por instruir seus filhos na fé impulsionou a educação dentro de casa. Já a escola dominical, embora seja uma herdeira da reforma, ela surge de um impulso diferente, a preocupação social. Robert Hicks era um jornalista que ficou chocado com as condições terríveis das crianças que trabalhavam nas fábricas. A escola dominical nasceu como uma resposta a uma crise social, usando a educação como ferramenta de transformação. Com o tempo, o foco dela se tornou mais teológico, mas essa raiz social é fundamental. Então, o que fica claro é que o modelo que a gente tem hoje é herdeiro de dois grandes impulsos, a paixão teológica da reforma e a compaixão social da escola dominical. Depois dessa nossa jornada pela história, a nossa análise agora se volta para os protagonistas desse processo todo. Afinal, quem são os responsáveis por essa tarefa monumental? A nossa terceira sessão vai focar exatamente nisso, nos agentes educadores. E a pergunta que vai nos guiar é:
De quem é a responsabilidade de educar na fé? É da igreja, dos pastores, dos professores da escola dominical? Ou será que é de outra instância? Vamos desvendar o que a perspectiva bíblica e teológica tem a nos dizer sobre isso. Esse slide nos apresenta um modelo que eu acho muito útil, os círculos de responsabilidade. Pensem comigo, no núcleo central, no coração de tudo, de forma inegável, está a família. Lembram do Shema Israel que a gente viu? O mandato foi dado primeiramente aos pais. O lar é a primeira escola da fé. É no dia a dia, no cotidiano, que os valores e a realidade de uma vida com Deus são transmitidas da forma mais poderosa possível. A responsabilidade primária, e digo mais, insubstituível, é dos pais. No círculo seguinte, como um apoio fundamental, vem a igreja. A igreja não substitui a família, ela complementa. Ela oferece um ensino mais sistematizado, a comunidade, o discipulado coletivo. A igreja é a grande parceira da família nessa jornada. E num círculo um pouco mais estendido, a gente tem as instituições de ensino cristãs. As escolas, os seminários, as universidades, elas oferecem uma formação acadêmica e profissional a partir de uma cosmovisão cristã. É fundamental entender essa ordem. A base de tudo é a família, que é apoiada pela igreja e, por sua vez, estendida por outras instituições. E esse quadro aqui ilustra perfeitamente essa sinergia entre os dois principais agentes. Vejam como os papéis são complementares, eles não são concorrentes. A família pratica o que a gente pode chamar de ensino orgânico. É aquilo que acontece na mesa do jantar, na hora de colocar o filho para dormir, na forma como os pais lidam com uma crise financeira, é diário, baseado no exemplo. O foco é a formação da visão de mundo e do caráter. O contexto é informal, é relacional, a família estabelece a base. A igreja, por sua vez, oferece um ensino sistematizado. É estruturado, tem currículo, é dividido por faixas etárias. O foco aqui é aprofundar o conhecimento da doutrina, da teologia, da história da fé. O contexto é um pouco mais formal e é comunitário. A igreja constrói em cima da base que a família estabeleceu. Fica claro, portanto, que se trata de uma parceria divina. A família planta a semente no solo fértil do dia a dia e a igreja vem e rega essa semente, com o ensino profundo e com a força da comunidade. Ok, com os fundamentos e os agentes bem definidos, a pergunta que surge naturalmente é: certo, mas como a gente faz isso na prática? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando nas ferramentas, nas metodologias do ensino cristão. Porque não adianta nada ter um bom conteúdo se a forma como esse conteúdo é transmitido não funciona, né? A forma é fundamental para que a aprendizagem se transforme em vida. Vamos explorar algumas das ferramentas que tanto a família quanto a igreja podem e devem utilizar. Esse quadro nos apresenta 4 abordagens principais. E olha, nenhuma delas é superior à outra, tá? O bom educador é aquele que sabe quando usar cada uma. O método expositivo é o mais tradicional, centrado no mestre, na aula-palestra. A aplicação mais clara disso é na pregação expositiva ou em estudos bíblicos panorâmicos. É excelente para transmitir uma grande quantidade de informação de forma estruturada. Já o método dialógico é o contrário, ele é centrado na interação. O conhecimento é construído junto, através de perguntas e debates. É a metodologia ideal para pequenos grupos, classes de discipulado e para momentos mais interativos na escola bíblica. Ele estimula o pensamento crítico. Depois a gente tem o método narrativo. Gente, Jesus foi o maior contador de histórias de todos os tempos. As parábolas são um exemplo genial de como usar o storytelling para ensinar verdades profundas. Histórias conectam o coração à mente. E por fim, o método prático defende que a gente aprende fazendo. A aprendizagem acontece pela experiência e pelo serviço. Como isso se aplica na igreja? Em projetos de ação social, em retiros espirituais, no aconselhamento. O ponto crucial é que um programa de educação cristã saudável precisa equilibrar essas diferentes metodologias. E para tornar isso ainda mais prático, especialmente para quem está na linha de frente ensinando, esse slide nos dá um guia, um passo a passo. Primeiro passo, exegese. Tudo começa com a palavra. O professor precisa estudar o texto bíblico a fundo. Um bom ensino sempre nasce de um bom estudo. Passo 2. Objetivo. Com base no texto que você estudou, defina com clareza o que o aluno deve saber, a parte cognitiva, sentir, a parte afetiva e fazer, a parte volitiva. Um bom objetivo de aula contempla essas 3 áreas. Passo 3. Contextualização. Isso aqui é a ponte. Como é que eu conecto a verdade do mundo bíblico com a realidade do meu aluno hoje? Sem essa ponte, o ensino se torna irrelevante. Passo 4. Metodologia. Só agora, com base no texto e no perfil dos alunos, é que eu vou escolher a melhor abordagem. Vai ser expositiva, dialógica, narrativa, prática. A metodologia é uma ferramenta. E por fim, passo 5. Aplicação. O ensino cristão nunca, jamais termina na informação. Ele tem que levar à transformação.
A aula deve terminar com um desafio claro para uma resposta prática. Portanto, um ensino eficaz não é um acidente de percurso. Ele nasce da união entre o estudo rigoroso da palavra e um planejamento pedagógico intencional, sempre com o objetivo de transformar vidas. E assim, a gente chega na nossa quinta e última sessão de desenvolvimento. Depois de construir toda essa base, teológica, histórica, identificando os agentes e as metodologias, a gente precisa trazer tudo isso para o nosso chão, para a nossa realidade. Quais são os desafios específicos que a educação cristã enfrenta no Brasil do século XXI? O mundo mudou radicalmente, e os nossos métodos e até a nossa forma de comunicar a mensagem precisam estar preparados para dialogar com a cultura atual, sem, é claro, perder a fidelidade ao Evangelho. Esse gráfico aponta para 3 grandes fenômenos que nos desafiam. Primeiro, a secularização. É aquela ideia de que a religião é algo privado, que não tem lugar na vida pública, na ciência, na política. Isso gera o que a gente chama de relativismo moral, onde não existem verdades absolutas, tudo depende. Como é que a gente ensina a verdade do Evangelho numa cultura que desconfia da própria ideia de verdade? O segundo desafio é o pluralismo religioso. O Brasil é um país muito diverso religiosamente, e o sincretismo é muito forte. Como a gente pode afirmar a unicidade de Cristo de uma forma que seja respeitosa, mas sem diluir a mensagem, sem abrir mão daquilo que é essencial? E o terceiro, que talvez seja o mais presente no nosso dia a dia, é a era digital. Nossos alunos e nós mesmos estamos mergulhados num oceano de informações. O problema hoje não é a falta de conteúdo, é o excesso, e isso gera uma tendência à superficialidade. Como é que a gente promove o pensamento profundo, a reflexão, numa cultura do scroll infinito e da atenção totalmente fragmentada? Cada um desses desafios exige uma resposta muito inteligente e estratégica dos educadores cristãos. Então, qual deve ser a nossa postura diante disso tudo? A tentação de muita gente, e é uma tentação real, é o isolamento. É criar uma bolha cristã, se afastar do mundo. Mas, gente, essa não é a resposta bíblica. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Sal e luz só funcionam em contato. Portanto, a perspectiva que a gente analisa aqui propõe outra coisa, não o isolamento, mas a formação de uma cosmovisão cristã robusta. O que isso quer dizer na prática? Significa equipar os cristãos com uma lente bíblica tão forte, tão bem ajustada, que eles se tornem capazes de analisar e dialogar criticamente com a cultura. É formar pessoas que sabem por que acreditam no que acreditam e que conseguem se engajar na sociedade de forma inteligente e transformadora, sem serem engolidas por ela. A meta não é criar uma subcultura isolada, mas formar agentes de transformação cultural. E essa pergunta serve como uma ponte perfeita para a nossa conclusão. Ela não tem uma resposta simples, e a intenção é justamente essa, que ela continue ecoando nas nossas mentes. Diante da secularização, do pluralismo, da era digital, como é que nós, eu e você, podemos ser educadores que sejam, ao mesmo tempo, fiéis à palavra, ou seja, eficazes, e capazes de falar à nossa geração, ou seja, relevantes? É um convite à reflexão, à criatividade e à busca contínua por capacitação. O nosso grande desafio, portanto, não é nos escondermos do mundo, é sim prepararmos cristãos com convicções tão profundas que eles possam navegar e transformar a cultura, sendo ao mesmo tempo fiéis e relevantes. E assim, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Nesta sessão final, a gente vai fazer 2 coisas bem simples. Primeiro, vamos recapitular os pontos principais do caminho que a gente percorreu para a gente consolidar o aprendizado, amarrar as pontas soltas. E, em segundo lugar, vamos olhar para frente, oferecendo algumas direções para que vocês possam continuar aprofundando os estudos e, claro, aplicando todo esse conhecimento. É sempre bom lembrar da jornada que a gente fez, né? Nós estruturamos nosso pensamento de forma bem lógica, a gente partiu da base, dos fundamentos teológicos, criação, queda, graça e a grande comissão, que são o porquê de tudo isso. Em seguida, fizemos uma viagem pela história, vendo como esses princípios se transformaram em práticas, lá do caquicomenato até a escola dominical. Depois, focamos nos agentes, no quem, e vimos a parceria fundamental entre a família e a igreja. A partir daí, exploramos o como, as diversas metodologias pedagógicas que a gente tem à nossa disposição, e, por fim, trouxemos tudo isso para o nosso contexto, encarando de frente os desafios contemporâneos. Do fundamento à prática, do porquê ao como, aqui e agora. Essa foi a nossa rota. É claro que, em uma única aula, a gente só consegue arranhar a superfície de um tema tão vasto. Por isso, este slide oferece algumas sugestões de leitura para quem sentiu aquela vontade de se aprofundar.
Vocês vão encontrar aqui indicações de autores e obras de referência em português que tratam de teologia da educação, filosofia e pedagogia cristã. A educação continuada é absolutamente essencial para todo educador. Eu incentivo fortemente que vocês busquem esses materiais, leiam, discutam em grupo com outras pessoas. O aprendizado definitivamente não termina aqui. E para além da leitura, eu quero deixar vocês com estas perguntas para reflexão, porque o objetivo do conhecimento não é um mero acúmulo, mas a aplicação que transforma. Então pensem com calma. Como tudo isso que a gente discutiu hoje se aplica no seu contexto, na sua família, na sua igreja, na sua profissão? Qual das áreas que a gente abordou mais te tocou, sabe, mostrando uma necessidade de crescer? E pensando nos desafios, uma pergunta provocativa: de que forma a gente pode usar a tecnologia, que muitas vezes a gente vê como vilã, como uma poderosa aliada na tarefa de formar discípulos hoje? Reservem um tempo para refletir sobre isso, vale a pena. E eu gostaria de encerrar com essa citação, que para mim encapsula a essência de tudo o que a gente conversou hoje. A educação cristã, na sua forma mais pura e poderosa, não é sobre encher a cabeça das pessoas com fatos bíblicos e datas históricas. É algo muito, muito mais profundo. É sobre ajudar as pessoas a aprenderem o significado das coisas, o significado da vida, da morte, do amor, do sofrimento, da alegria. É sobre conectar todo o conhecimento humano à pessoa e à obra de Jesus Cristo, que é o sentido de todas as coisas. Que essa seja a nossa grande paixão como estudantes e como praticantes da educação cristã. Não apenas transmitir informações, mas ajudar a desvendar o significado. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de cada um de vocês.